Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu estou mais uma vez com o nosso correspondente internacional, Alexander Stanhofer, direto da Alemanha. Isso aí, também de volta, né? Pra incomodar o pessoal mais uma vez. Incomoda nada. A gente tá aqui hoje porque hoje é o último dia da promoção de 50% de desconto. Promoção essa que nós prometemos diante de Deus que nunca mais volta, certo? Essa promoção de 50% de desconto no 2D Teologia do curso sobre antropologia de Martinho Lutero. Lá no site 2 Dedos, 6 aulas de 15 a 20 minutos cada uma. Apostila gratuita e hangout exclusivo para quem se inscrever até hoje, certo? Lá no site do 2 Dedos. Então, se você quiser saber mais sobre antropologia de Lutero, Alexander Stanhofer será seu professor durante esse curso. Com alegria. Olha só, e no vídeo de hoje, justamente para ajudar a divulgar esse curso e para dar conteúdo gratuito para vocês, que é a melhor coisa que tem, a gente vai falar sobre a importância do reformador alemão Martinho Lutero com Alex, que está lá respirando o mesmo ar de Lutero na Alemanha. Então fica aí que o vídeo de hoje é luterano. Alex, você está na Alemanha, no Colo de Lutero, lê Lutero no alemão e no latim. Por quê? Para que esse esforço todo para ler Lutero? Cara, assim, eu considero assim que a importância de você estudar Lutero hoje, ela reside primeiro do ponto de vista histórico, né? Inclusive, aí, claro, na teologia reformada se fala em 5 solas e não só nos 4, e eu, particularmente, na minha leitura de Lutero, encontrei muitas vezes Soli Deo Glória, então apesar de não estar aí registrado nos livros como da pena de Lutero, mas ele diz muitas vezes isso. Então, é por isso, se você não lê Lutero, você não vai ver isso daí, você vai achar que Lutero não achava graça em dar graça a Deus. ou digamos assim, o louvor, a adoração a Deus, o ter Deus como alvo de todas as coisas, como diz aí no catecismo de Westminster, né? É catecismo ou é confissão que vocês chamam? Eu não sei, eu não sou presbiteriano. Eu não sou reformado. Eu também não sou. Então, aí o Teoricamente, Westminster, o pessoal sempre usa para falar de dar honra e glória a Deus, etc. Lutero também fala disso. E fala bastante, é bem importante para ele. Então, se você não lê e não estudar Lutero, vai achar que o Westminster achou isso aí sozinho. Tem isso. O pessoal acha que os cinco solas era consenso dentro da reforma e Calvino que inventou, né? Pois é. Pode até ser que ele sistematizou, eu não posso nem dizer que não, né? Mas tá em Lutero lá, bem presente esses 4 ou até 5 solas. Olha só. Cara, muita gente acha que Lutero era maluco. Você vai lendo Lutero, Lutero xinga todo mundo. O que é aquilo? Xinga todo mundo. Véi, que marmota é essa? Cara, o cara pegar, tipo, o maior filósofo da sua época e Erasmo o cara de Roterdã, escreve Erasmo de Roterdão. Erasmo escreve um livro pra Lutero, dedicado pra ele. Eita. E Lutero pega e diz, ó, pega essa porcaria aqui, ó, isso aí não vai pra nada. Né? Se ele dissesse assim, era melhor, né? Pois é. Rapaz. Daí ele escreve de volta um calhamaço pra criticar ele e xinga ele de um monte de coisa, né? Então Lutero não é nada fácil. Do ponto de vista assim da psicologia de Lutero, ele era porrada, né? Cara, se Lutero tivesse Facebook, imagina. Vixe, cara, nossa, ia dar muita treta. Ele ia ser tipo o Jackson Jacques, tá ligado? Por aí. Um abraço pro Jackson Jacques, nosso querido amigo. Cara, Lutero é conhecido pelo fim da vida dele. Lutero mandar matar judeu. Vixe, cara, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo quer saber, né? Lutero mandou matar judeu? Tem uma diferença entre mandar matar e usar o texto dele pra ir matar os judeus. Bom, é claro, assim, não dá pra passar pano agora aqui e dizer, Lutero quis dizer outra coisa. Não, ele realmente falou que era pra queimar a sinagoga, queimar os livros deles, expulsar, matar, etc e tal. O que tá escrito no texto, tá escrito no texto. Não dá pra tirar mais, né? Então, é realmente fato que ele escreveu isso tudo. Claro, tem aí um desenvolvimento na ideia de Lutero. Por exemplo, mais no início da carreira dele, ele escreve um texto titulado Jesus Nasceu Judeu. Nesse texto, ele louva que as escrituras vieram dos judeus, que a aliança veio dos judeus, que Jesus Cristo nasceu judeu, que graças aos judeus nós temos então a fé, acesso à fé, etc e tal. O objetivo dele nesse texto é, de alguma forma, criar uma ponte para converter os judeus.
Ele tinha objetivo missionário aí bem claro. Lutero não era bem assim o cara que tinha um pensamento missionário, porque ele pensava a Europa basicamente como um monolito cristão. E mais judeus e turcos, no caso que eram muçulmanos, ele via como alvo de missão. Então, tanto com relação aos judeus quanto aos turcos, ele escreveu textos mais no início da sua carreira com o objetivo de converter eles. O problema é que teve um episódio aí onde Melanchthon, o colega dele na Universidade de Wittenberg, convenceu Lutero a colocar um professor de hebraico que fosse um judeu, fosse um rabino. Aí eles chamaram os rabinos lá para fazer o teste, para ver quem que era o melhor, e eles começaram a debater sobre questões de fé. E aí você imagina o que ia dar um negócio desse, né? Não deu certo, né? Eu tô Lutero vendo já escorraçou os caras de lá. a alegria, a tranquilidade desse tipo de coisa. Lutero tocou cajado na cabeça dos caras lá, né? Botou eles para correr de Wittenberg, e aí a partir dali ele passou a combater os judeus. Tanto que no final da vida, já vários biógrafos escrevem que ele era muito ranzinza no final da vida. Não, no final da vida só não, né? Ele deu uma piorada. Ele deu uma piorada violenta. Já violenta. era ruim já. É que a partir de um certo momento, ele perdeu As digamos estribeiras. Assim, as estribeiras, ele até inclusive ele perdeu digamos assim, a vaga de número 1. Se você pensar Entendi. depois de Augsburg pra frente, aí tem uma fase de consolidação da igreja luterana e formação aí então dos primeiros credos e tudo mais. Isso tá tudo com Melanchthon, né? E depois Bugenhagen é o cara que organiza tudo em Wittenberg, e com o tempo Lutero não tá mais assim em primeiro lugar, é o cara que todo mundo quer procurar para saber a opinião. Sim. E eu creio, um dos biógrafos dele aqui, o Volker Lepin, ele acredita que o Lutero ficou muito ranzinza por ter sido meio que deixado de lado. E exatamente, tem vários textos bem complicados dele que são dessa época. Fim da vida, Então né? parece que ele saiu atirando pra tudo quanto é lado no final da vida. Dos Judeus e Suas Mentiras é uma das últimas obras de Lutero, né? É uma das últimas obras de Lutero, pra você ver aí então o estado de amargura dele, que ele saiu atirando nos judeus e infelizmente deixando essa mácula na teologia dele, né? Ele tem obras belíssimas que servem pra nossa edificação, pra fundamentação da nossa fé, pro nosso crescimento, mas infelizmente tem textos aí que servem só pra gente ter vergonha dele, né? É bom lembrar que Lutero falava muito de judeus no sentido religioso mais que no sentido étnico, né, também. Exatamente. Digamos assim, o antissemitismo como povo, atacar o povo, todas aquelas pessoas que pertencem à etnia, é uma coisa mais ligada aí ao nazismo, etc e tal, a esses programas de extermínio de judeus. Na época de Lutero, a questão estava mais voltada à doutrina, ou pelo menos, não vou dizer que na época de Lutero, mas em Lutero especificamente, estava mais ligada à doutrina. O que Lutero ataca não é se o cara nasceu de uma mãe judia, mas se o cara confessa a fé judaica e aí ele critica por causa da exegese bíblica. Então Lutero não se tornou bem um antissemita, ele se tornou um anti-judaísmo. Não, porque Lutero não via problema se o cara se convertesse, né? Sim. Então, um convertido ao judaísmo, pra ele tava tudo certo. Saquei. E os anabatistas? Dizem que o Lutero mandou também afogar anabatista, como é que é isso? Cara, Anabatista, ele tinha um problema sério com uma galera que ele considerava, digamos, penteca demais. Ele considerava esse pessoal aí saidinho demais, por quê? De novo, por uma questão exegética, porque era pra ele o abandono do princípio da sola escritura. Sim. Que o pessoal ia receber revelação, e daí o pessoal ia viver, digamos, uma colônia só de cristãos, um negócio meio Amish, assim, saca? Saquei. E ele via problema nisso em abandonar os sacramentos e abandonar a centralidade da pregação. E aí ali é que ele ataca o pessoal. E o batismo daí vai ser um dos ataques dele, logicamente, porque ele considera então um abandono do sacramento, né? E como abandono do sacramento, um consequente abandono da palavra. E é assim que ele vai interpretar isso. A ideia é que os e aí ele vai anabatistas com tudo mandavam contra batizar eles. de novo, né? Quem se batizava por aspersão. Exatamente, mandava batizar de novo, e aí é uma Por imersão, controvérsia que, por imersão, é uma controvérsia aí digamos assim, no meio evangélico bastante grande, não por último até os dias de hoje, né? É verdade. Aí ele mandou afogar a galera os imersionistas, como é que é isso aí? Então, tem aí essa questão de afogar imersionista, né? Eu acho que
de novo, né? Lutero, ele exagera, cara. Eu vou dizer assim, o bicho exagera em algumas coisas, né? Eu não sei como é que chega no ponto da cabeça dele de pensar, não concordo com eles, os caras não me convencem, eu mando afogar. Mas, tipo, ele discutiu com Eck, né? Que era católico, com todos aqueles cardeais, todos aqueles caras lá, os caras queriam o pescoço dele, ele saiu vivo. E daí agora ele persegue os caras que pensam diferente dele. É complicado, né? Eu acho, assim, que talvez subiu pra cabeça dele. Mas a gente fala de forma meio engraçadinha, meio jocosa, mas historicamente falando, Lutero realmente mandou matar alguém, de fato? Eu acho assim, tipo, os textos dele não são, tipo, pega o João ali que tá lá fazendo tal e tal coisa e mata ele. É mais assim, tipo, podem matar esses que fazem isso, isso, aquilo, outro. E logicamente os príncipes fizeram isso, né? Então tem que botar de certa forma na conta de Lutero, mesmo que por tabela, digamos assim, salvo-conduto para essas atitudes tomadas pelos príncipes da época. A gente começou a falar mal aqui do reformador, os espíritos do mal acabaram com a câmera do Alex agora. Mas tem o notebook aí pra dar liga, só pra gente concluir com uma pergunta muito importante. Se a gente tá falando desses podres de Lutero aqui, né? Aquilo que a gente às vezes não quer contar do Luterão. Por que mesmo assim dá importância aos escritos desse reformador? Cara, como eu falei antes, tem muita coisa boa quando a gente lê os textos de Lutero. Se eu pegar e citar alguns textos aqui, vai ter da liberdade cristã, da autoridade secular até que ponto se ele deve obediência, você vai ter do cativeiro babilônico da igreja, você vai ter as próprias 95 teses, o debate de Heidelberg, o debate acerca do homem, você tem o da vontade cativa, cara, o comentário de Gálatas e de Romanos. Eu creio assim, tem uma grandiosidade de temas, de reflexões, que com certeza a gente pode aprender muito para nós hoje. Vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu queria pregar sobre Gênesis, sobre o mandato cultural ali, né? Deus manda então o ser humano cuidar do jardim, etc e tal. E aí eu fui dar uma olhada em Lutero. Cara, que coisa linda, cara. Ali eu olhei Lutero explicando a respeito dos animais, do cuidado com os animais, por que a gente não deve matar indiscriminadamente, por que é que a gente deve tomar da natureza, da criação, somente aquilo que é necessário para nossa vida, para o nosso consumo, que Deus coloca limites para nós. Cara, eu achei assim uma profundidade, uma atualidade daquilo que Lutero explica naquele texto, que, cara, eu peguei aquilo ali e eu precisava falar daquilo na pregação, que foi assim, muito atual o que ele escreveu, sabe? A gente pode considerar que, para aqueles que estiverem um pouco mais abalados aí, que nossa fé não é fundada em Lutero, né? Não é no caráter ilibado de Lutero que o cristianismo e a reforma sobrevivem, mas é daquilo que Lutero ajudou a descobrir e a perceber na escritura. Exatamente, não por último a própria doutrina da justificação pela fé somente, né? Que é algo que a gente compartilha de alguma forma entre todos as tradições da Reforma, para entender ela bem em Lutero e por conseguinte entender ela dentro dos contextos das outras teologias da Reforma. É importante você tirar um tempo para ler Lutero mesmo e procurar na fonte conhecer o que ele está dizendo. Então é isso. Se você quiser conhecer mais sobre a teologia, mais especificamente a antropologia, a visão do homem do reformado Martinho Lutero, o último dia é hoje, viu? Amanhã não tem mais show. Amanhã é preço integral e não tem hangout para tirar dúvidas com o Alex, entendeu? Se fosse você, então, até meia-noite eu corria para comprar o curso, 6 aulas de 15 a 20 minutos, apostila, hangout exclusivo, 50% de desconto no site do 2Ds de Teologia. Corre lá. Alex, muito obrigado por ter estado essas 2 semanas aqui com a gente e vamos juntos, vamos gravar mais curso, vamos gravar mais vídeo, vamos fazer coisa boa. Show, massa. Muito obrigado pela casa aberta aqui. Amém. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, tomando 2 dedinhos de teologia. E você encontra o Alex lá no BTcast, do bibotalk.com. Não deixa de ir lá para encontrar o Alex, certo? Nosso querido famoso, né? Querido famoso que gravou com o Nerdcast, certo? O cara que aparece no Nerdcast, aparece no 2 Dedos. Essa casa tá muito bem frequentada, minha Nossa Senhora. Show, muito obrigado, Iago. Valeu, negado. Entra lá, 2dteologia.com.br e valeu! Valeu, abraço.